Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a disputa entre o Estado do Rio de Janeiro e o governo brasileiro no que tange ao licenciamento de jogos eletrônicos, né, de apostas eletrônicas, né? Pois bem, olha que coisa, vocês sabem, o governo Lula fez uma lei, né, para credenciamento de sites de aposta aqui no Brasil. Então as chamadas bets, né, os sites de aposta na internet, tem que pagar uma outorga para o governo federal, pagar uma grana, acho que é 30 milhões, para você poder ser uma empresa legalizada aqui no Brasil. Eu ainda não entendi muito bem por que algumas empresas pagam isso, porque no final das contas não faz diferença nenhuma, é tudo na internet, né? Mas aí o que aconteceu? O Estado do Rio de Janeiro alega que, pela legislação, é o Estado que tem que fazer outorga de jogos de azar. É a Lotérgia aqui no Rio de Janeiro, né? Ou lá no Rio de Janeiro, eu estou em Nova York nesse momento que eu gravo esse vídeo, mas é a Lotérgia lá no Rio de Janeiro que tem esse direito de fazer outorgas e coisa e tal. Então ela fez um credenciamento batendo de frente com a lei do Lula. E está cobrando isso das empresas de bet, tá cobrando uma outorga que não é diferente da outorga do Lula. Para funcionar no estado do Rio de Janeiro tem que pagar também a outorga da Lotérgia, né? E não é barato, 5 milhões de reais que é a outorga exigida. É mais barato que a outorga do Lula, que é de 30 milhões. Mas tem dois problemas aí, né? Imagina se essas empresas tenham que pagar para todos os estados, né? Mas o mais engraçado é o seguinte, muitas não pagaram para a Lotérgia. E aí a Lotérgia mandou bloquear os sites dessas empresas no Rio de Janeiro. Será que vai dar certo isso? Ou esse pessoal vai descobrir o problema do estatismo na internet? Essa notícia foi sugerida por Cultura do L e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, como eu falei, né, aqui a Folha de São Paulo traz a matéria dizendo que o Rio de Janeiro, o estado do Rio, né, através da Lotérgia, fez uma regulamentação e exige que para as empresas de bets funcionarem no Rio de Janeiro, elas têm que ter uma outorga não apenas do governo federal, mas também do governo do Rio de Janeiro. É um confronto com o governo federal, porque, na verdade, segundo diz a Lotérgia, o Lula que usurpou competência dos estados nesse caso. A regulamentação de jogos de azar, pela Constituição, seria dos estados. Esse é o argumento da Lotérgia, tá? Então, o que eles estão fazendo aqui é justamente isso. Eles fizeram uma regulamentação e exigem desses sites de bets, de aposta, essa outorga para a situação no Rio de Janeiro, né? Para operarem no Rio de Janeiro. E isso tudo está sendo discutido na justiça e coisa e tal, só que, no final das contas, agora a Justiça do Rio de Janeiro deu ganho à Lotérgia e obrigou a Anatel a notificar provedores para bloquearem 115 sites de aposta do Rio de Janeiro que não têm licença na Lotérgia, inclusive vários sites que patrocinam clubes brasileiros. Por exemplo, aqui ó, na lista de 115 sites que devem ser retirados do ar no Rio de Janeiro, a Betano, Bet Nacional, Esportes da Sorte, Vai de Bet, Parimat, que é a patrocinadora do Botafogo, Superbet, que patrocina o Fluminense, e Betfair, que patrocina o Vasco. Ou seja, um monte de empresas que estão com foco no Rio de Janeiro foram tiradas do ar. A lista total está aqui, ó. O edital para credenciamento de empresas de aposta vai com outorga de 5 milhões de reais pelo período de 5 anos de exploração. O valor é inferior ao do Ministério da Fazenda, que é de 30 milhões, mas a grande questão aqui é essa, né? Quem é que tem o direito de cobrar essa outorga? Pela lei federal, é o governo federal, é o Lula. Só que a Lotérgia diz que a Constituição dá esse direito para os estados e não para o governo federal. Enfim, essa coisa vai avançar, né? Está aqui a lista completa dos sites que foram proibidos, né? 115 sites aqui, eu não vou falar todos eles aqui, já falamos alguns, um monte de site proibido aqui. Mas o legal dessa história, o que eu quero chegar nessa história toda aqui, né, isso aqui é um absurdo, lógico, briga de máfias, né, uma máfia brigando com outra, todo mundo querendo o seu dinheiro, meu amigo, que é aquilo que eu falo para vocês. Você está achando, não, mas está cobrando imposto da empresa, não é meu. Meu amigo, a empresa ela tem um objetivo de lucro, ela vai ter que repassar isso para alguém, ela não vai ficar com esse papagaio na mão, ela vai repassar para você que aposta nesses sites.
Você que aposta nesse site, os odds lá do site, né, o quanto você ganha em caso de cada aposta, vai cair um pouquinho, justamente para bancar o valor desse imposto novo que a Lotterge criou aqui. É assim que funciona, meu amigo, não tem jeito. A empresa, para pensar, a empresa é uma entidade privada. O dono da empresa, se ele não for ganhar dinheiro, ele vai sentar e vai ficar vendo televisão. Por que ele vai ficar fazendo a empresa, tendo o trabalho de gerir uma empresa, se ele não vai ganhar dinheiro com ela? Então ele tem que ganhar dinheiro com a empresa, lógico. E se ele ganha dinheiro com a empresa, no que chega um custo novo, ele tem que repassar esse custo de alguma forma, não tem jeito, senão ele vai ter prejuízo. Então como é que ele vai repassar esse custo? A coisa mais fácil do mundo, é só mexer nos odds lá dos prêmios, né? Antes você ganhasse uma aposta tal, você ganharia o dobro, agora você vai ganhar 1,98. Uma pequena diferença, pouca coisa realmente. Mas com todo mundo pagando isso daí, esse dinheiro está indo para o Cláudio Castro, no caso, e também para o Lula, os 30 milhões que o Lula cobra, os 5 milhões que o Cláudio Castro cobra, né? Quem que a justiça vai determinar no final das contas não interessa, mas o mais legal é isso daqui, né? Proibiram o site de bet, então agora não pode bet no Rio de Janeiro, só tem 5 bets que pagaram essa licença da Lotterge e que em tese estão autorizadas a funcionar no Rio de Janeiro, segundo diz o pessoal aqui, tem o nome delas aqui, Caesars Sportsbook, Key Solutions, PRN, Purple, Green SDL, Loteria, são as que estão autorizadas já. Mas enfim, isso não interessa. No final das contas, o mais engraçado é isso, né? Vão proibir as casas de aposta de funcionar no Rio de Janeiro, né? Os provedores vão bloquear os sites, vão bloquear os IPs e coisa e tal. Só que esse pessoal não percebe quão burro é isso daí, porque qualquer VPN contorna isso daí, né? Qualquer VPN que o cara usar contorna isso daí. Dependendo de como for feito o bloqueio, se o bloqueio for só no DNS, é só ele escolher um DNS no exterior que já resolve o problema, né? Qual que vai ser o mecanismo usado para esse bloqueio? Eu não sei, estou até curioso. Quando eu voltar para o Rio de Janeiro eu vou testar, né? Daqui eu não tenho muito como testar. Mas quando eu voltar para o Rio eu vou testar para ver qual é o bloqueio que eles estão usando. Podem ser vários tipos. Eles podem usar bloqueio do DNS. O bloqueio do DNS só impede a transformação do nome, né, para o IP daquele site. Mas você consegue contornar isso de inúmeras maneiras. Você pode ir lá no seu etc, drivers etc lá, e criar no hosts, justamente botar lá, que o betano.com é o IP tal. Aí você faz o roteamento, a resolução de nome na sua máquina. Não tem como eles bloquearem isso, né? Então se for por roteamento não tem problema. Eles podem bloquear o IP. Bloquear o IP é um pouquinho mais chato. Aí você vai ter que usar ou um proxy ou uma VPN, ou então um Tor. Qualquer um desses casos você consegue acessar isso daí, né? E é o que eu falo para vocês. Eu acho lindo quando esse pessoal estatista começa a botar regra. Não, vamos proibir sites de bet e não sei o que lá, e vamos fechar a internet. E se não pagou, não vai poder, o brasileiro não vai poder acessar esse site. Porque cada vez que eles fazem isso, mais as pessoas vão aprendendo a usar VPN, vão aprendendo a usar proxy. E aí, meu amigo, vai chegar num ponto em que ninguém vai estar todo mundo cagando para esse tipo de proibição estatal. Ah, que não pode usar os sites tal. Não, você usa VPN e resolve isso imediatamente, facilmente, sem problema nenhum, né? Isso daqui, esse tipo de ação do Rio de Janeiro vai até dar força para as empresas de bet que não se credenciaram nem no governo brasileiro, nem no Rio de Janeiro, e não vão se credenciar mesmo. E, sinceramente, se eu fosse dono de empresa de bet, não credenciava em lugar nenhum mesmo. Deixa esse pessoal aí ficar tentando cobrar imposto, tentando proibir minha empresa, não vai ajudar em nada no final das contas, né? Não ajuda em nada, e a internet é um ambiente essencialmente anarcocapitalista. Não tem como proibir esse tipo de coisa, é anti-censura, né? Ou seja, vão quebrar a cara com essa proibição aqui, e eu torço para fazerem muitas proibições dessa, porque quanto mais proibições fizerem, mais o pessoal vai aprendendo a usar VPN, a usar proxy, a usar mecanismos para fugir desse controle estatal absurdo aqui, né? E daí isso vai servir também para outras tentativas estatais de proibir pessoas. Por exemplo, o Alexandre de Moraes calou o Monark. O Monark não pode ter rede social no Brasil. Mas se você usar VPN, você acessa as redes sociais dele americanas e pronto, e não tem problema nenhum. Então, quanto mais a população aprender a contornar esse tipo de coisa, melhor. Lá na China, todo mundo já sabe. A China justamente entrou com um processo desde de proibir um monte de coisa, qualquer um que falasse mal do Xi Jinping era proibido, não sei o que lá, a ponto que lá na China usar VPN já é quase que padrão, todo mundo usa VPN lá para se safar desse tipo de coisa, né? Enfim, boa sorte a Lotterge com a empreitada dela, vai ajudar o libertarianismo no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.